Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Hoje à noite eu quero tratar de um tema que eu tratei quando estudamos 1 João, nas quartas-feiras, e sempre há mais a aprender sobre esses assuntos bíblicos. Abra comigo 1 João, capítulo 5, versos 16 e 17. Nós vamos ler esses dois versículos e depois vamos orar. Eu peço que você se coloque de pé, se puder, em reverência à leitura da palavra do Senhor. 1 João, capítulo 5, versos 16 e 17. E depois da leitura, com a igreja ainda em pé, nós vamos orar. A palavra de Deus diz assim: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará a vida, aqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Nosso Deus, nós nos encontramos na Tua casa, e o nosso desejo é ter comunhão com o Senhor, com a Tua palavra e com os nossos irmãos. Até aqui o Senhor tem nos abençoado. Estamos desejosos por ouvir o Teu recado nesta noite. Rogamos que Teu Espírito Santo não somente nos traga o entendimento, mas o poder de agirmos diante daquilo que vamos ouvir da Tua palavra. Para que não fiquemos, Pai, inertes, sem atitude diante daquilo que aprendemos, mas pelo poder do Teu Espírito Santo, agirmos naquilo que for necessário. Contamos, ó Pai, com as Tuas bênçãos enquanto proclamamos a Tua verdade pelo poder do Teu Espírito, orando em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. No grego, esta expressão pecado para a morte é hamartia pros thanaton. Tanatologia, a palavra que usamos em português, não é para o estudo da morte, e vem exatamente de thanaton, palavra usada para morte no grego bíblico. A palavra hamartia é a palavra para pecado, significa errar o alvo. Então, hamartia pros thanaton, pecado para a morte, assim foi que João escreveu nesses dois versículos. O que temos como objetivo, irmãos, ao estudarmos esses dois versículos, antes de tudo nos conscientizarmos da malignidade do pecado. O pecado é maligno em todas as suas expressões. O pecado é destrutivo em tudo aquilo que toca. O pecado é maligno em todas as suas expressões. Não há expressão pecaminosa que não seja maligna e destrutiva. O pecado ele pode ser prazeroso em um primeiro momento, mas esse doce sempre se transforma em amargo. Esta é uma lei que não há como pularmos. Então não se engane com o pecado. Ele sempre será maligno e destrutivo. Esta é a natureza dele. Olhando isso, nós devemos também atentar-nos para a solução de Deus para com o pecado. Apesar de ser maligno e destrutivo, Deus não nos deixou sem solução. Deus não nos deixou sem saída. E acredite, se Deus não tivesse nos dado a saída, nós já não existiríamos mais. A humanidade já teria se autodestruído. Nada mais existiria se Deus não tivesse providenciado a saída, a solução para o pecado em Jesus Cristo. O que João está tratando aqui é de uma das facetas mais malignas no pecado. Sim, o salário do pecado é o quê, irmãos? A morte. Sabemos muito bem disso. Mas também sabemos que a atitude de Deus diante da nossa atitude para com o pecado também pode causar a nossa morte.
Estou dizendo sim, que há crentes que perdem a sua vida, não somente como consequência dos seus pecados, mas como consequência da disciplina de Deus. Há pecado para a morte. Não quero dizer com isso que todo crente que morre em consequência da disciplina de Deus sobre o seu pecado. Não quero dizer isto. Mas ao mesmo tempo quero chamar a atenção que mais filhos de Deus morrem em consequência do pecado do que nós imaginamos. Ou seja, isto é uma realidade que é bíblica e João está tratando dela aqui. 3 interpretações básicas sobre aquilo que esse versículo quer nos ensinar. João escreve essa epístola a respeito dos gnósticos, ou seja, ele está tratando com um grupo que considerava-se acima do conhecimento bíblico e que rejeitava o correto ensino sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, muitos consideram que aquele pecado para a morte aqui tratado se refere a essas pessoas, a esse grupo que estava rejeitando Jesus Cristo e o ensino sobre ele. Outros entendem que o pecado para a morte seria aquele pecado descrito em Marcos capítulo 12, versos 31 e 32, quando Marcos diz assim: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Também não é sobre este assunto que João está tratando. O pecado aqui citado em Marcos é um pecado que não é possível de ser cometido no nosso tempo. E qual a razão disso? Porque quando esses homens cometeram esse pecado em Marcos 12, eles estavam na presença física de uma das pessoas da Trindade, Jesus Cristo. E estavam pecando contra a outra pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Como nós não temos o Senhor Jesus Cristo fisicamente aqui, para que o acusemos que o poder que ele age é o poder de Satanás, também não é possível pecar da forma como esses homens pecaram aqui em Marcos capítulo 12, em Mateus capítulo 12. Você também já deve ter ouvido, é uma outra explicação, que a doutrina católica romana fala de pecados mortais, para aqueles que não há perdão, e de pecados veniais, aqueles que podem ser expurgados. Também não é disso que João está tratando. Não é nenhum desses 3 casos, o caso que João tem tratado aqui, ao falar de pecado para a morte. Então nós temos que entender, em primeiro lugar, qual é o aspecto do pecado que está aqui em foco. E eu quero que você preste bastante atenção nisso, e tenha discernimento sobre este fato. Nós temos que começar falando que o pecado que João trata aqui, é aquele pecado onde a pessoa está consciente do que ela está fazendo. Ou seja, o pecado para a morte, antes de tudo, é um pecado consciente. Você sabe que está pecando, você sabe que está fazendo algo errado, você sabe que está cometendo aquilo que Deus reprova. Eu vou usar um exemplo, irmãos, do Velho Testamento, o primeiro deles em Números capítulo 15, e eu vou usar o verso 27, quando diz assim: se alguma alma pecar por ignorância, para expiação do pecado, oferecerá uma cabra de 1 ano. Aqui era um caso onde o pecado não era punido com a morte. E qual era a questão que fazia com que o pecado não fosse punido com a morte? A ignorância. O não saber, não se aperceber do que se estava fazendo. Não havia consciência clara que se estava desobedecendo e pecando contra Deus. Mas no mesmo capítulo nós lemos o seguinte, no verso 30, mas a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente, quer seja dos naturais, quer seja dos estrangeiros, injuria ao Senhor, tal pessoa será extirpada do meio do seu povo. Qual era a diferença aqui? No primeiro exemplo, a pessoa não sabia o que estava fazendo, e não sabia que aquilo que estava fazendo era pecado e uma desobediência a Deus. Mas no segundo, no verso 30, a palavra temerariamente traz a questão de ser conscientemente. Eu sei o que estou fazendo. Eu tenho a plena noção do que estou realizando. E tal pessoa era morta.
A lei ordenava isso. Quando, por exemplo, em João 8, os fariseus trazem aquela mulher apanhada em adultério, eles estão certos nisso, eles estavam errados no princípio que usaram, mas estavam certos quanto à lei, quando diz, a lei nos diz que tais pessoas devem ser apedrejadas até a morte. Essa era a lei, porque ela havia cometido aquilo conscientemente, sabia o que estava fazendo, mas a lei fazia esta diferenciação. Fazia a diferenciação entre aqueles que sabiam o que estavam realizando e aqueles que não tinham consciência do seu ato. Então devemos começar por esse ponto. Quando um crente pode pecar para a morte? Em primeiro lugar, quando ele tem consciência do que ele está fazendo. Quando ele sabe que aquilo que ele está fazendo é pecado, é desobediência. Você percebe a nossa responsabilidade? Você percebe a importância do ensino bíblico e de estarmos com o coração constantemente sondado pelo nosso Deus? Irmãos, nenhum de nós que já cremos em Cristo deve pecar conscientemente, sabendo que algo é pecado, sabendo que algo é reprovado na palavra de Deus, fazermos o que a Bíblia reprova. Notem que aquilo que João está nos dizendo é sobre o perigo disso. É como se ele nos dissessem, não brinque com essas circunstâncias. Se você sabe que algo é pecado, você tem a responsabilidade de andar longe disto. Não brinque com esses fatos. Então, em segundo lugar, para que entendamos isso, é preciso entender a atitude de manter-se no pecado. O pecado para a morte tem esses dois fatores, essas duas questões, essas duas marcas. É um pecado consciente e é um pecado onde a pessoa se mantém no pecado mesmo sabendo que é pecado. Mantém na sua mesma atitude pecaminosa, mesmo sabendo que Deus reprova isso. Eu vou usar o exemplo de Acã. Ele cometeu aquilo que é pecado, porque a ordem é que eles não fizessem isso. Acã havia visto o seu povo ser derrotado e 36 homens serem mortos. Por quê? Por causa da desobediência de um só. A nação de Israel teve uma derrota vergonhosa, porque um homem que sabia que não devia fazer aquilo, estava fazendo. Você lembra como se deu a descoberta do pecado dele? Começaram pela tribo, sortearam a família, dentro do clã, a família específica, e dentro da família específica, Acã. Mas até aquele momento ele permaneceu em silêncio, e só depois de tudo isso revelado é que ele diz, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Qual foi a consequência? Acã foi morto. Sua família foi morta. Todo um povo pagou pela teimosia de um só. O pecado para a morte tem esse sentido. O pecado consciente e a teimosia em manter-se no próprio pecado. Eu posso usar mais um exemplo. Lembra daquilo que Davi fez? Do seu pecado com Batseba? Da sua culpa na morte de Urias? Davi foi para o palácio como se nada tivesse acontecido. Você acha que Davi era consciente do que ele fez? Sim. Davi era consciente que se manteve no pecado, porque ele manteve Batseba com ele? Sim. Não somente ele pecou conscientemente, como ele manteve-se no seu próprio pecado, até que então Deus envia Natã. Natã conta a história que vem quebrantar o coração de Davi, e Natã diz, Davi, tu é esse homem que se mantém em pecado. Então tenha em sua mente esses dois aspectos. Aquilo que João está falando envolve pecar conscientemente e conscientemente manter-se em pecado. Irmãos, como filhos de Deus, como aqueles que têm a palavra de Deus nas nossas mãos, nós não devemos cometer esses dois tipos de erros. Ouça bem isso. Jamais caia nesse tipo de tolice. Cometer pecado sabendo que é pecado é tolice, é loucura.
Manter-se no pecado, sabendo que é pecado, é 2 vezes tolice, 2 vezes loucura. Não faça isso. A Bíblia nos exorta a não andarmos dessa forma. E este é o aspecto do pecado para a morte que a Bíblia fala aqui. Agora, isso tem consequência? Manter-se nesta atitude de conscientemente pecar e conscientemente manter-se em pecado tem consequências? Sim, e a Bíblia nos ensina quais são essas consequências. 1 Coríntios capítulo 11, versos 28 e 29, que nós vamos usar na celebração da ceia nessa noite, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ele come e bebe para a sua própria, não para a condenação de outros, mas para a sua própria condenação, como fato justo do seu próprio pecado pessoal. Notem que ainda a Bíblia vai nos mostrar claramente no verso 30 qual é a ação de Deus quando agimos assim. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Sabe do que a palavra de Deus está tratando aqui? Está tratando de graus de disciplina. Sim, graus de disciplina sobre o pecado dos crentes. Notem que primeiro ele diz, há muitos fracos. Deixa eu abrir aqui uma explicação e ser convincente com você. Jamais encare a fraqueza espiritual como algo normal. Não é normal. Jamais considere os seus períodos de fraqueza espiritual, de falta de desejo pela leitura da palavra de Deus, falta de desejo pela oração, por estar na casa de Deus, como um período qualquer. Não é. O primeiro estágio da disciplina de Deus sobre a vida dos crentes em pecado é tirar deles a alegria pelas coisas espirituais. Você está fraco espiritualmente, isso tem se arrastado por um bom tempo, preste atenção nisso, isso é grave. Não é algo que você não deve prestar atenção, é um primeiro estágio de um problema. Que quando nós não o tratamos, o segundo estágio é que há muitos doentes. Sim, Deus pode tocar em nosso corpo físico para nos chamar a atenção. É verdade, é isso que Paulo está dizendo. Deus pode sim nos trazer a enfermidade para chamar a atenção por uma enfermidade muito mais grave do que a física, que é a enfermidade espiritual. Deus começa nos tirando a alegria das coisas espirituais, e Ele então nos coloca, nos tirando a alegria da saúde física. E se mesmo isso não resolver, o verso termina dizendo, muitos que dormem. Thanaton, hamartia pros thanaton, pecado para a morte. Como eu disse no início, não estou dizendo que todos os crentes que morrem por causa de pecado, mas há mais crentes que morrem por causa de pecado do que nós imaginamos. Então assim Deus tem agido. E olhe um exemplo de esse fato em 1 Coríntios capítulo 5. Aqui Paulo nos informa que havia um homem na igreja que praticava a imoralidade e parece que a igreja não se preocupava com esse fato. Ele estava vivendo de forma imoral, e olha aquilo que no verso 5 é dito sobre ele. Seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Isso aconteceu na igreja em Corinto. O pecado para a morte aqui era a realidade, a pessoa pecava conscientemente e conscientemente não queria abandonar o seu pecado. Notem, isso não envolveu a salvação dela, mas podia ter envolvido a morte. Não ocorreu porque ela se arrependeu a tempo. Você pode ler a segunda carta aos Coríntios, quando Paulo demonstrará isso. Então, o pecado para a morte é uma consequência diante da disciplina de Deus pela nossa vida, na nossa vida diante do pecado. Agora, irmãos, quando alguém resolve permanecer em pecado, mesmo
sabendo que está errado e mesmo sabendo que está contra a palavra de Deus. A pergunta é: como agir com tais pessoas? Como agir com aqueles que desejam permanecer em pecado, mesmo sendo salvos em Jesus Cristo? Eu tenho que começar dizendo o seguinte: para com todo crente que deseja conscientemente permanecer nos seus pecados, em primeiro lugar, a atitude da igreja sempre é uma atitude de restabelecimento e perdão. Sempre. A igreja não é o tipo de tropa que deixa os seus soldados abandonados no campo de batalha. Nunca. A filosofia de Deus, o trabalho da igreja, sempre será pela restauração e pelo perdão. Notem o que Jesus disse em Mateus 18:15. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se eu te ouvir, ganhaste a teu irmão. O espírito da igreja sempre é ganhar aqueles que estão cegos pelo pecado. Sempre será assim. Mas notem que 2 Tessalonicenses nos adverte assim: mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como o quê? Como irmão. A atitude de amor da igreja nunca muda. Tenha em mente isso. Você se depara com um irmão que conscientemente quer manter os seus pecados. Qual é a sua obrigação? Amá-lo. Ser um instrumento de Deus para que aquela vida seja restaurada. Então a Bíblia nos traz aqui alguns exemplos. Algumas formas de agir que devemos prestar atenção. Em primeiro lugar, irmãos que não dão ouvidos à exortação. Notem o que Jesus disse em Mateus 18. E se não as escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Gentios aqui eram aqueles que não pertenciam à nação de Israel, e publicanos eram judeus que eram cobradores de impostos. E sobre quem está tratando aqui? Sobre pessoas que estão vivendo em valores opostos à palavra de Deus. E os seus atos são uma ofensa à manifestação da presença de Deus na igreja. Notem aqui o que, em primeiro lugar, a Bíblia nos tem dito. Antes de qualquer um de nós, ou seja, antes, mais importante que qualquer um de nós, é a presença do nosso Deus. É a Ele que honramos. É a Ele que devemos contas. Então, claramente aqui está nos chamando a atenção a isso, diante de irmãos que não dão ouvidos à exortação. 2 Tessalonicenses 3,6 diz um exemplo. Mandávamos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Aqui o exemplo era de alguns tessalonicenses que não queriam trabalhar, porque pensavam que o arrebatamento viria em breve. Qual é a ordem da igreja? Qual é a ordem de Deus à igreja nesse sentido? Vos aparteis de todo aquele que anda desordenadamente. Notem que aqui a Bíblia não traz nenhum sentido de humilhação, mas antes de conscientização. Esse apartar-se leva a pessoa a se conscientizar daquilo que ele está fazendo e das suas atitudes. Um terceiro exemplo está em Romanos capítulo 16, verso 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem divisões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Novamente aqui a ordem bíblica é para que a igreja haja, que não permita que tais coisas continuem sem que haja uma atitude da parte da igreja, e no caso aqui era o desviar-se, o apartar-se de tais pessoas para que elas viessem a compreender o que estavam fazendo. Um quarto exemplo e último, 1 Coríntios capítulo 5, verso 11, diz assim: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, ou idólatra, ou maldicente, ou beberrão, ou roubador, como tal nem ainda comais. Aqui é interessante que a Bíblia nos chama a dizer, a fazer. Ele nos mostra claramente que o nosso amor por essas pessoas não diminui. Continuamos a amá-las. Mas a Bíblia mostra que a nossa atitude para com elas demonstra
que deve ser uma atitude que os leve à conscientização do que estão fazendo. É como se nós disséssemos assim a tais pessoas: eu lhe amo, eu realmente desejo o seu melhor, mas enquanto você andar nesse caminho, eu não posso andar com você. É uma das melhores ajudas que podemos dar. Dizendo: olha, o caminho que você está andando é um caminho de loucura. E o que nós fazemos com essa atitude é realçar a responsabilidade de cada um, fazer as pessoas perceberem a gravidade do pecado e conduzi-las ao arrependimento. Tenha em mente sempre isso. Não importa quem de nós esteja errando para com o Senhor, o compromisso de todos nós é conduzir tais pessoas ao arrependimento. Sempre. Conduzi-las ao arrependimento, à restauração, ao perdão. O papel da igreja é este: amar as pessoas, demonstrando sim que a sua atitude e o seu pecado não podem ser aceitos, mas que o amor de Cristo por elas continua inalterável. Amamos aqueles irmãos que se envolvem em pecado, sim, porque nós mesmos não estamos livres de tais questões. A Bíblia claramente diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então não somos nem soberbos, nem loucos de dizer que isso nunca acontecerá conosco. Mas o objetivo sempre é a restauração através do arrependimento. Em quarto lugar, como a igreja deve orar pela pessoa que decide permanecer em pecado? O verso 14 de João diz que esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então João nos orienta a orar segundo a vontade de Deus. E por que João está dizendo isso? Notem que o texto diz que se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará vida. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Isso é forte, não é? Nós devemos em algum momento parar de orar por alguma pessoa. É o que a Bíblia está dizendo. E diante de que fato? Diante da própria dureza de coração. Por quê? Porque a vontade de Deus para todas essas pessoas é que elas venham ao arrependimento. Eu amo Provérbios 28, 13, quando diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Este é o caminho. Este é o caminho a ser andado por todos os crentes. Não a permanência consciente no pecado, mas o arrependimento, através da confissão e do abandono, que trazem o derramar da misericórdia sobre as nossas vidas. Deus é bom, e Deus é misericordioso. A palavra do Senhor diz que a sua misericórdia se renova a cada dia. Como crentes, como irmãos em Cristo, nós devemos encorajar uns aos outros ao abandono de qualquer prática pecaminosa, a confissão e o abandono, a confiança na misericórdia de Deus. Muitas vezes acompanhando irmãos em Cristo que foram longe demais nos seus pecados, após mostrar-lhes o exemplo de Davi, após mostrar-lhes o exemplo do filho pródigo e a ação de Deus de restauração e perdão, após confessarem e abandonarem os seus pecados, eu normalmente pergunto: qual é a diferença? E a resposta é: pastor, antes de confessar e abandonar o pecado, o meu único desejo era morrer, cessar com a minha dor. Mas após eu fazer aquilo que a Bíblia manda, confessando e deixando os meus pecados, eu estou mais vivo do que nunca. Isso é misericórdia. E isso está ao alcance de todos. Então a nossa atitude deve ser essa. Quero chamar-lhes a atenção para Tiago, capítulo 5, quando no verso 16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Dentro do mesmo contexto de disciplina do Senhor contra o pecado. Para concluirmos, irmãos, o que a Bíblia nos chama a fazer como crentes? A ordem é: mantenha o pecado o quanto mais longe possível de você. A que distância
o pecado deve estar dos crentes o quanto mais longe possível. Nós não brincamos com o perigo. Nós não brincamos com a morte. Olhe o que Jesus nos exorta em Mateus 5. Se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Você já pensou a dor de alguém que tem que decepar uma mão? Ou arrancar um olho? Você já pensou na dor de alguém tirando uma parte de si próprio? Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? Que a dor do pecado é muito maior do que nós termos que arrancar um dos nossos membros. O pecado é muito mais maligno do que isso. E por isso a ordem da Bíblia é: mantenha o pecado quanto mais longe possível e mantenha-se perto de Deus. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe o que a igreja é nesse sentido? Nesse sentido de 1 João 1,9, a igreja é um lugar de restauração. Sim. Não há nenhuma pessoa nesse mundo que não possa ser restaurada. Não há nenhum pecado que Jesus Cristo não possa perdoar. Não há nenhuma vida que esteja tão amarrada pelo pecado que o poder de Jesus Cristo não possa libertar. Não há nenhum vício que o poder do sangue do Senhor não possa vencer. Não há nenhum pecado em nosso coração que a misericórdia de Deus não possa liquidá-lo. Não há nenhuma razão para nos mantermos longe de Deus. O Senhor já nos deu tudo aquilo que precisamos. Basta que façamos o que Ele nos manda. Não é conscientemente que o homem peca, não é conscientemente que o homem se mantém em pecado, pois é conscientemente que o homem confessa os seus pecados e confia no poder de Jesus Cristo. Não duvide dele. O sangue do Senhor é suficiente para o perdão de todos os pecados. Jesus Cristo é amoroso o suficiente para restaurar qualquer vida. Não há vida que Ele não possa restaurar. Apenas você deve fazer o quê? Crer nele. Confiar que Ele é suficiente. Confessar-lhe os seus pecados. É a Ele. Restaurar a sua vida pelo poder do Senhor. E viver o quanto mais longe possível de todo o pecado. Vamos fechar os nossos olhos.